Ok. Tivemos probleminha aqui, atualizou o Windows, né? Quebrou tudo pra variar, né? Bom, o que eu estava falando tocante da questão desta é o seguinte, cara. Cara, o índice, pra variar, deu aquele cambalacho dele, né? Clássico, né? E ó, inclusive postei ali a dificuldade essa cunha ascendente, como diz Stormer, né? E, cara, ele escapou da cunha ascendente. E seguiu sambando na cara da sociedade. Bom, eu tinha uma visão de que esse cara ia explodir pro alto de novo. Então, assim que ele quebrou a estrutura deste ponto aqui, eu tomei posição e tive que fechar minha posição com 450 pontos. Infelizmente, estou usando o stop de volatilidade de olho dos 60 minutos. Ele estava em 550, entre 550 e 590. Os 450 eu fui obrigado a fechá-lo. E virei a mão sumariamente. Não pensei duas vezes, sabe por quê? Porque ele fez o pivôzinho falso, clássico, dentro deste range aqui, ó. E aí vendi meio baixo, deveria ter vendido aqui. Tudo bem, acontece. Aí eu caí no canto da sereia e comprei de novo aqui, fechei, tomei mais stop. E aí sim eu vendi no lugar certo. E aí eu sentei nas minhas mãos, deixei o mercado andar. Entregou, cara, 700 e poucos pontos, se eu não me engano. E não, 500 e pouco. Depois eu saí com mais 400, fiz nova venda e realizei por aqui com 228 e aqui com 370. E, cara, encerrei pro dia porque eu tô entendendo que tá um mercado bem difícil, volátil, violinador, e enxergo, assim, a gente tem aquela técnica clássica de o mercado ser atraído para VWAP, correto? Na parte da tarde. Então ele é repelido na parte da manhã e atraído na parte da tarde, geralmente, né? A maioria das vezes ele faz isso, né? Eu não vou pagar para ver, porque essa compensação está muito longa. E não só isso, essa compensação não fez. Depois que ele libera esse movimento aqui, eu mapeei essa perna aqui. Isso aqui chama duas pernas de pullback, que vai mais ou menos nessa região aqui. Então ele ainda não terminou o pullback dele. Inclusive eu falei ontem no videozinho sobre essas duas pernas de pullback e a região em que eu queria, que seria a região de... A zona do quê? A zona de breakout pullback. Essa zona aqui, né? Que abrange mais ou menos essa região inteira aqui. Então sim, eu vou esperar ele vir um pouco mais baixo, ele tocar nessa região, chegar nessa regiãozinha aqui, né? E aí sim, eu vou procurar por uma compra. Por enquanto, eu seguiria na venda, só que eu fiquei quase 2 horas aí para entregar 370 pontos. Máximo. Então, não gostei da forma como ele vem vindo. Ele vem devagar, sim. Ele pode fazer isso a tarde inteira? Pode. Ele pode morrer aí e voltar para dentro desse range? Pode. É isso que eu estou imaginando aqui também. Ele pode simplesmente parar de fazer esse movimento e fazer a rotação desse range. A gente tem que entender que principalmente o ativo futuro mini índice, ele tem como norte a aleatoriedade. Assim como a B3 em geral, né? E a gente tem estudos e comprova esses movimentos em ativos parrudos, como futuros do S&P, futuros de Nasdaq, futuros de ouro, né? O petróleo é torto também, é muito torto. O futuro de Russell 2000 também, eu estou provando bem essa técnica aqui, ela está funcionando muito, eu tenho estudado inclusive para a final do Ninja Trader, que é segunda-feira que vem. Desejem sorte. Mas aqui
aqui. O que rege esses futuros brazucas nossos é a aleatoriedade. Ele pode fazer esse movimento proporcional do pêndulo ou ele pode continuar caindo e aqui ele dá-lhe uma pedrada em V que não vai permitir nenhum tipo de estudo ou tese para poder entrar lá embaixo, né? Tu vai entrar mais em cima. Aqui o que nós estamos observando, de acordo com Choque e BOS, que é o norte do meu setup, ele está dando agora o sinal da quebra da estrutura para fazer uma provável reversão e voltar a ser comprador. Vamos observar? Ele volta para dentro do range e ele anda, o que ele andou aqui, ele anda provavelmente para cima e ele pode sim fazer um movimento bem direcional para retestar um topo, que ele é comprador, não se engane. A gente faz as operações em ticks, as ticks refletem volume financeiro e padrões de repetição, porque o mercado ele é cíclico, ele se repete. Mas a direção mesmo, nos 60 minutos. Se a gente baixar para os 60 minutos, e esse é o dólar, eu quero olhar o índice, dá uma olhada. Onde é que esse cara tá? Ele mudou a característica do preço para dizer que ele é vendedor. Ele quebrou a estrutura. Isso aqui pode ser um pivô falso. Por quê? Porque ele está testando a média de 21 recém. Então ele é totalmente comprador. Isso aqui pode ser apenas um pullback. Por isso que eu saí. Eu sei, tem um gap mais lá embaixo. Mas olha a média de 200 onde está. Tem mais outro gap lá embaixo. Olha a média de 200 onde está. Esse cara é comprador absurdo. Isso aqui é um mero pullback. Agora, e observando, se ele adentrasse a região abaixo da média de 21 com muita força, beleza? Eu ia segurar aquela operação ali até as duas pernas de pullback que se encontram nessa região aqui. Como ele já sentiu e não quis fazer um movimento direcional, eu saí fora, brother. Porque esse mercado ele é comprador, ele não é vendedor. Não pensem que ele é vendedor. Já aproveitando aqui, vamos pro dólar. Ó, olha o dólar. O dólar fez a mesma coisa com o índice, para tu ver como esse troço é volátil, maquiavélico e aleatório, né? Ele vinha de uma quebra de estrutura lindamente, e o que ele fez na sequência hoje? Mudou a característica do preço. Como? Vou mostrar para vocês. Um movimento em V, fazendo um fundo duplo, que ele faz diversas vezes, e diversas vezes ele fez esse ano, que ele fez um fundo duplo, fez um pullback, capotou, perdeu o fundo duplo e tocou ele reto para baixo. Hoje não. Hoje ele mudou a característica do preço e está querendo quebrar a estrutura. Então, se a gente quiser seguir numa operação do índice, por exemplo, e está dando agora uma entrada muito boa, está dando uma entrada muito boa. Pô, tá dando uma entrada muito boa no índice, cara. Ele tá querendo vir em V, hein? Bom, mas eu vou seguir com as minhas regras. Eu acredito que ele pode buscar a VWAP, com certeza, mas vamos voltar pro dólar aqui. O dólar fazendo um pivô falso nessa região aqui e não quebrando a estrutura ou fazendo uma leve quebra, ele pode facilmente fazer uma leve quebra e voltar a retestar fundo para perder fundo e tocar ele reto para baixo. Agora, se esse cara muda a direção aqui, o índice vai capotar de vez e o dólar vai vir para cima. O que eu acho pouco provável, extremamente difícil dele fazer isso aqui, tá? Mas ele pode fazer. Então vamos lá pro dólar, pra gente dar uma olhada nele. E aí o dólar, olha que gracioso. Olha que gracioso. Olha que gracioso. Né? Que volta foi aquela ali? Me explica. Né? Aplicando setups de choque BOS, né? Que é o que rege aí o meu setup, a minha constituição. Né? Que é o nosso norte. Ele muda a característica do preço aqui. Ele vem fazendo uma queda bem mirradinha, pode ver que eu não fiz nenhuma operação nesse maldito aqui. Ele muda a característica do preço, tá? E onde é que tá a quebra da estrutura, meu amigo? A quebra da estrutura tá lá no alto, próximo de um topo triplo. Pro dia, um topo duplo. Tá vendo a dificuldade de tu fazer uma operação, por exemplo, comprando um topo do dia? Tá aqui, ó. Deu certo. Mas e aí, meus amigos?
Onde é que ele acusa a entrada? Ele acusa no rompimento do topo. E aí tu vai entrar ali como? Como? Como é que tu vai fazer uma operação no dólar nessa altura? Tu vai arriscar isso aqui para isso aqui? Pro topo lá de ontem? Essa é a questão. E é por isso que é tão difícil operar esses caras. Porque eles fazem movimentos aleatórios. Quantas vezes tu viu dar errado isso aqui? Quantas vezes tu viu ele fazer um topo duplo, bem definido e retestar fundo? Que nem um foguete. Esse mesmo movimento que ele faz aqui, ele faz aqui. Quantas vezes tu viu isso? Eu vi inúmeras vezes. Quantas vezes deu certo? Inúmeras também. É aleatória a história. É aleatoriedade que manda nesse jogo. Entendeu? Então aqui, ó, entrou num novo range, fez esse puta desse movimento, continuou quebrando aí a estrutura e seguindo o movimento para alta. Aqui foi um último pullback bem definido, que ele entrou o quê? Novo range. Tá num novo range aqui. E essa região aqui embaixo passa a ser a região de breakout pullback, onde ele pode fazer uma boa compensação até aqui para virar de vez. Por isso que é tão difícil operar esses caras aqui, cara. A aleatoriedade manda nessa história. Pode ver, ó, mudou a característica do preço aqui, ó. Quebrou a estrutura, parou. E agora se ele romper esse topo aqui, prévio, vai mudar a característica do preço de novo, para tentar um ataque na compra. Será que ele vai fazer? Parece não ter volume financeiro. Olha lá. A montagem dos candles ali com 2.000 trades. Morreu, né? Esse cara aqui não vai fazer mais nada hoje. Provavelmente não. E o índice? O índice estralou. O índice tá vindo em V. Agora é o índice que tá querendo mandar nessa história toda. E aí ele fez a mudança da característica do preço aqui. Então, se quisesse tomar uma posição com uma saída orquestrada na média na VWAP, seria aqui. E aí aqui estaria de bom tamanho, mas assim, ele fez um bom capote e não completou as duas pernas de pullback, né? Aí a gente poderia fazer um ataque aqui. Tá vindo, ó? Lindo, né? Mas assim, vai apostar? Eu tomei uma retração absurda hoje. Isso é outra coisa que eu gostaria de conversar também. Outro ponto importantíssimo. Eu tenho feito aqui as operações com uma vontade muito boa. E eu tenho... eu entendi que... Cara, se tu quiser operar com 1 ou 2 contratos nesses ativos aqui, cara, utilizando essas técnicas, vai ter que segurar um drawdown. Esse drawdown, ele é equivalente ao que tu tá buscando ganhar. Essa é a grande realidade. Então, assim, tu tá tentando ganhar 200, 300 reais por dia, que é o meu objetivo, cara, tu vai ter que suportar um drawdown de 200, 300 reais por dia para tu conseguir fazer um movimento um dia bem direcional e sair com essa grana. Nos outros dias, como hoje, vai sair num lucro mínimo, né? Mas é isso, ó lá. Veio, hein? Falei desse ponto aqui, ó. Mas aí como que tu vai acreditar com o mercado capotando, né? Tá querendo fazer a rotação, ó, do pêndulo. E é aquela história. A gente acha que ele virou vendedor e ele não virou. Ele é comprador. Ele tem muita força compradora. E aqui tu foge do risco, tá vendo? Só que às vezes isso aqui dá muito errado, cara. Ele continua perdendo fundo e vai lá nas duas pernas, pullback. Pra daqui vir com tudo. Então, aleatoriedade é o nome do jogo. E aí se ficar olhando aqui, ó, vai olhar, sei lá, olha o semanal aqui, ó. Ou olha qualquer dia, cara. Qualquer dia. Busca qualquer dia aqui, ó. Sei lá, busca a 9. A 9 foi uma pedrada. Opa, não tem nada de aula. Vamos botar aqui, por exemplo, dia 3. Excelente, né? 2 operações, 100%. Não entregou o que eu imaginava. Provavelmente não segurei a operação certa. Dia 5. Sempre as mesmas estratégias, né? Dia 5, vamos lá. Olha lá. Drawdown. Drawdown de 200 e lá vai pedrada. Terminei no loss. Vamos lá. Dia 7. Dia 7 eu sei que foi uma pedrada. Olha lá. Drawdown, 480. Saí com 60 reais.
E esse é o jogo, meu amigo. Esse é o jogo. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. E as chances de dar muito errado são muito maiores do que de dar certo. Aqui tinha que apostar, ó. E mostrar aqui, ó. E aí, no mês na conta safe, no desafio da conta safe que eu tô fazendo aqui, ó. Um drawdown absurdo. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo que o que eu ganhei? Praticamente perdi? Tudo? Volatilidade. É aleatoriedade. Não pensa que isso aqui é fácil. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Tem que ter um gerenciamento de risco e tem que entender que, cara, tem uns drawdown animal. Tu tem que confiar no teu setup. Cantei essa pedra aqui, ó. Tu acha que eu fiz? Depois de tomar stop à torta e à direita? Tô tomando stop a semana inteira? Aí tu fica com medo, né? Será que vai dar certo? Será que vai realmente ser atraído para VWAP? Bom, tá demonstrando que vai, com muita força. Eu vou entrar aqui? Jamais. Jamais. A entrada era aqui. É a técnica de unir choque com BOS. Né? A gente precisa da quebra da estrutura, da mudança da característica do preço, junto da quebra da estrutura. É ali que a gente tira o risco. Se ali não funcionar, ou vira a mão, ou toma o loss e fica quieto. E funcionou. Tá entregando aí quanto? Já deve ter entregado aí muitos pontos. 330 pontos em 19 minutos. Né? Menos ainda, entrou aqui, ó. 340 pontos em 8 minutos. É isso que a gente quer. A gente quer esse tipo de operação. Esse tipo de operação faz a gente ganhar dinheiro de verdade. Com base nesses estudos aqui, ó, mas é aquilo, cara, aleatoriedade. Ele podia fazer isso, ele fez aqui, tentando rotacionar aqui o range. Mas ele poderia muito bem chegar aqui no pé desse range aqui, capotar e ir lá fechar as duas pernas de pullback. Eu acredito que é o objetivo primário dele de hoje. Entendeu? Aí ele pode contar uma boa história. Se ele fizer um puta de um pullback, voltar pro range, violinar todo mundo que comprou, tirar a galera aqui no break-even aqui e capotar, ele vai para lá. Ele vai fechar as duas pernas. Isso aqui foi uma mera manipulação de market maker para atrair comprador para poder vender até as duas pernas de pullback. Aleatoriedade, meu amigo. Esse é o nome do jogo. Aleatoriedade. A volatilidade dos 60 minutos está em torno de 450 a 545. Então, tipo, não andou nem a volatilidade aqui que a gente esperava, né? Andou 340 pontos e já tá querendo voltar. Aí tu pode fazer, se tu vai entrar com mais contratos, 2 contratos, vai fazer uma parcial aqui na saída do range. A outra tu deixa no break-even para apostar que ele faça um movimento até a VWAP. Apostando que pode virar poeira, isso aí, né? Ou ele vai lá, ou vira poeira e tu sai no 0 a 0. Olha, pode ir lá. Força compradora é muito poderosa, né? Então a gente vai aprendendo, aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai usando a conta safe para proteger o nosso capital. Se continuar assim dessa maneira e der um retorno satisfatório, eu vou fazer esse tipo de movimento. Vou botar uma grana lá de 3 a 5 mil reais para operar o ano inteiro, entendendo que eu vou ter drawdown. Eu vou ter drawdown de 250 reais, 300 reais. Se eu quiser buscar 200, 300 reais por dia de lucro, eu vou ter drawdown de igual valor e eu vou tentar não ultrapassar esse drawdown. E essa é a jogada. E se tu usar um stop mais curto, se tu usar um valor mais curto, provavelmente tu vai ter loss. Porque a volatilidade faz com que isso aqui fique muito difícil de tu conseguir escapar de uma violinada. Pitch, é isso. Foi a live de hoje, meu filho acabou não indo na terapia, dormiu, e aí eu fiz a live um pouquinho mais tarde. Bom? Muito obrigado a todos aí que compareceram. Ninguém compareceu, só eu. Ah, e lembrando, hein? Isso aqui dando certo e eu ficando milionário, eu vou deletar todos os meus vídeos. Ninguém mais vai ver isso. Só quem tá me acompanhando nessa trajetória, nessa estrada difícil.
tortuosa, cheia de pedras, penhascos e armadilhas, só quem tá me acompanhando vai aprender essa técnica. Depois eu deleto todos os vídeos. Quem gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Mais tarde eu volto. Muito obrigado. Tchau.